Vamos lá então, continuando? Tranquilo aqui, senhores? Vamos continuar. Atinge processo em curso, então já falei, tá? Mesmo sendo prejudicial, a gente viu aqui a situação do recurso, mesmo sendo prejudicial, vai aplicar inclusive nos processos já em curso, tá? Aplicação, efeito imediato, certo? Senhores, aplicável a uma matéria de competência, isso aí está relacionado diretamente à atividade dos senhores, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Novos crimes militares da Lei 13.491 de 2017. Senhores, essa Lei 13.491 de 2017, ela alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, que é o artigo que trata da incidência de crime militar. Quando que vai acontecer um crime militar? Quando o fato é considerado crime militar, certo? E essa lei, ela pegou e falou, ela alterou e falou assim, ó, todo crime praticado, independente se ele está previsto no Código Penal ou na legislação especial, praticado por policial em serviço, ele é considerado crime militar. Exemplo, abuso de autoridade. O abuso de autoridade, até hoje, ele não era crime militar, ele era um crime comum. Então, o policial militar praticando abuso de autoridade na função não era considerado crime militar, era considerado crime comum. Ele era julgado na justiça comum, certo? A partir do momento que houve essa alteração ali da lei, esse crime passou a ser militar. Então, abuso de autoridade agora é um crime militar. O que aconteceu? O juiz aqui, digamos, juiz comum aqui, certo? Ele estava com processo de abuso de autoridade lá. Mudou a lei, mudou matéria de competência. Ou seja, deixou de ser crime comum, passou a ser crime militar. Quem que julga crime militar? A justiça militar. O que esse juiz ele teve que fazer? Mandar o processo lá do abuso de autoridade para justiça militar. Processo em andamento. Tá? Por quê? Essa nova lei, quando ela entrou em vigor, ela tirou da competência daquele juiz o julgamento daquele crime. E aí, a partir daquele momento, ele passou a ser incompetente. Então, ele tem que encaminhar aquele processo para o juiz competente. Tá? O processo é em curso. Tranquilo? Então, não apenas de abuso de autoridade, mas todos os crimes praticados por policial militar em serviço, eles passaram a ser crime militar. Então, todos os crimes que eles estavam respondendo ali na justiça comum, tiveram que ser todos encaminhados para a justiça militar, que passou a ser competente para julgar. Tá? Tranquilo? Isso aí os senhores vão estudar bastante lá no nosso curso de formação, que daí lá os senhores vão ter direito penal, direito processual penal militar. Tá? Aí vocês vão estudar bastante isso aqui. Tranquilo? Vamos lá. Inexistência de retroatividade da lei. Tá? Então, a lei processual penal ela passa a vigorar e ela não tem necessidade de retroagir, mesmo que ela seja mais benéfica para o réu. É efeito imediato, mas não tem o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Tá? Isso aí é lei penal, direito penal, lei processual penal, não. Tá? Exceção apenas para os prazos recursais em andamento. Como eu já citei aqui, o prazo, quando ele já está em andamento, ele continua sendo regido pela lei anterior. Tá? A nova lei ela só vai se aplicar depois de terminar o prazo. Mas lembrem, é prazo que já está em andamento. Se o prazo não começou ainda, aplica-se a nova lei. Tá? Alguma dúvida aqui, senhores? Tranquilo? Senhores, normas processuais materiais híbridas. Agora a gente vai entrar naquela situação que eu falei, tá? Existem algumas leis que, apesar de elas serem processuais, elas também têm conteúdo material, certo? Relacionado ao direito penal. E nesse caso, como ela tem conteúdo relacionado ao direito penal, e aí a nossa lei penal tem o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, essas leis, elas necessariamente têm que retroagir, certo? Por quê? Se elas têm conteúdo de direito material, direito penal, mais benéfico para o réu, o que diz lá o Código Penal? As leis penais mais benéficas devem retroagir. Então essa lei vai retroagir, certo? São chamadas leis processuais híbridas ou mistas, tá? Ou seja, elas envolvem conteúdo de direito processual e também de direito material, tá?
Então, exemplo lá, ó, lei processual sobre prisão. Tá? Prisão, lembrem, eu falei ali já, toda vez que se fala em prisão, se fala em estado de liberdade. E estado de liberdade é direito material, certo? É direito fundamental que a Constituição diz lá, presunção da inocência. Tranquilo? Ninguém pode ser punido sem o devido processo legal, ninguém pode ser levado à prisão, certo? Sem ou ser condenado, tá? Salvo as exceções ali das prisões preventivas, tá? Então, senhores, falou em prisão, prisão é uma matéria processual. Mas toda vez que se falar em prisão, está se falando em direito material, basicamente, está se afetando o estado de liberdade do cidadão. Então, basicamente, as leis sobre prisão, geralmente, elas têm conteúdo de direito material, tá? E aí elas podem retroagir se forem mais benéficas ao réu. Tranquilo? Aí a gente tem duas correntes aqui, senhores, tá? Que falam sobre isso, tá? Duas correntes. A primeira fala que só retroage a norma material da lei. Ou seja, a gente tem essa lei que tem dois conteúdos, processual e material. A gente teria que separar e retroage apenas o material. O processual não. Como a gente viu ali, a lei processual ela não tem retroatividade. Aí só retroagiria a lei penal, a lei material. Porém, senhores, prevalece essa segunda corrente. O que a segunda corrente diz? Não pode haver divisão de uma lei, tá? Então, a partir do momento que essa lei tem conteúdo material, que essa lei ela envolve conteúdo de direito penal, ela tem que retroagir por inteiro, certo? Não se divide a parte material da parte processual. As duas juntas vão retroagir. Tranquilo? Exemplo lá, senhores, ó, a Lei 12.403 de 2011, ó, previsão de medidas cautelares diversas da prisão. De novo, senhores, falou em prisão, essas medidas cautelares diversas da prisão, elas estão relacionadas diretamente ao quê? Ao estado de liberdade do cidadão, direito material. Então, quando veio essa lei prevendo as medidas cautelares, apesar de ser uma lei processual, ela tem conteúdo material, certo? Ela envolve direito de liberdade. Então, vamos lá. Tinha um cidadão preso aqui preventivamente. Tinha um cidadão preso preventivamente antes da lei. A lei é de 2011. Então, vamos lá. Ele estava aqui em 2010 e estava preso preventivamente. 2011 vem a lei e diz o seguinte: toda vez que uma medida cautelar dessas que a lei trouxe pudesse ser aplicada no lugar da prisão preventiva, ela tem que ser aplicada para evitar a prisão, certo? Esse cara ele estava preso preventivamente, só que se já existissem as medidas cautelares, ele não estaria preso, ele estaria cumprindo uma medida cautelar daquela ali. Então a lei entrou aqui em 2011 e veio prevendo essas medidas cautelares. Esse cidadão aqui que estava preso em 2010, ele vai ser prejudicado? Se essa lei aqui tivesse em vigor em 2010, ele estaria preso preventivamente? Não. Como ele estava dentro dos requisitos ali para receber medida cautelar, ele estaria solto, cumprindo medida cautelar. Então, nesse caso, essa lei a lei ali sobre medida cautelar é uma lei híbrida. Ou seja, ela vai retroagir. E aí, nesse caso, esse cara aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser solto e vai ser estabelecido medidas cautelares para ele. Tranquilo? Deu para entender aqui? Então, toda vez que a lei tiver conteúdo, aqui ó, conteúdo processual mais material, aí ela retroage, se mais benéfica, logicamente. E aí lembrem, não existe cisão da lei, a gente não separa a parte processual da parte material para retroagir só o material. Entende-se, prevalece que retroage tudo, tá? Retroage a lei por inteiro. Tranquilo? Olá, senhores, uma questãozinha nível hard, tá? Deem uma lida aí, ó. Olá, em caso de leis processuais penais híbridas, tá? Acabamos de falar.
O juiz deve cindir o conteúdo das regras, aplicando imediatamente o conteúdo processual penal e fazendo retroagir o conteúdo de direito material, desde que mais benéfico ao acusado. Certo ou errado? Errado por quê? Exatamente. Tá, senhores? O erro da questão aqui está justamente quando ela afirma que deve cindir o conteúdo das regras. Tá? Então fiquem atentos. Ó. O restante aqui está certo? Vai ser aplicado de imediato o conteúdo processual penal? Vai. Vai retroagir o conteúdo de direito material benéfico mais benéfico? Vai. Só que nesse caso vai retroagir a lei por inteiro. Vai retroagir tanto a parte material como a processual. Tá? Não se separa os conteúdos. Tranquilo? Então tá lá, ó, errado. Beleza? Banca a CESP gosta de dar uma pegada mais forte aí no conteúdo, tá? No caso dos senhores, tá? Mais de 90% de chance de ser FEPES, tá? A banca dos senhores, tá? Da APM, tá? FEPES, então, é mais letra da lei ali, tá? Letra da lei. É como se fosse a FCC. Quem conhece a FCC aí sabe como é que funciona, tá? Então, sequem a lei ali, tá? Senhores, agora vamos tratar um pouquinho de vigência e revogação, tá? Rapidinho. O que seria a vigência? A vigência é o momento pelo qual aquela norma passa a ter vigência, a vigorar, certo? A fazer efeitos, tá? A produzir efeitos. Tranquilo? A gente tem duas situações. A publicação e a vigência, tá? E a vigência. Senhores, nosso Código de Processo Penal, ele fala que a regra é a lei ter um prazo de 45 dias entre a publicação e a vigência, tá? 45 dias aqui, ó. Isso daí é chamado de vacatio legis, tá? Tá ali, ó, vacatio legis, tranquilo? Vacatio legis, então, é o período entre a publicação e a vigência. A regra é 45 dias, então publicou a lei em março, vai começar a ser aplicado lá na metade de abril, certo? 45 dias. Exceto se a própria lei que foi criada prevê prazos diferentes. Então a própria lei pode vir lá e falar, esta lei entra em vigor em 2 dias. Ou a partir de tal dia com um prazo diferente daquele ali. Se a própria lei estiver falando quando é que ela entra em vigor, aí não se aplica a regra que é os 45 dias. Certo? Em regra, senhores, a vigência de lei é por tempo indeterminado. Então a gente não se cria lei para ter já um prazo determinado, com exceção de 2 situações. A lei temporária e excepcionais. O que é isso? Lei temporária, o próprio nome fala. É uma lei temporária. Então ela já vai vir com prazo inicial e prazo final. Tá? Aí é em determinadas situações em que seja necessária a aplicação de uma lei temporária. Tá? Lei excepcional. O próprio nome também já fala, são para situações excepcionais, ou seja, quem aqui lembra da lei da Copa do Mundo? Tá? Não sei se alguém chegou a dar uma lida na lei, mas tinha uma lei que era a lei da Copa do Mundo, 2014. Essa lei, ela só teve vigência no período da Copa, até um período posterior à Copa ali, se eu não me engano foi 60 dias, eu não sei, após o término da Copa. Tá? Nesses 2 casos, a lei então ela já entra com um período certo para ter vigência. Fora essas 2 exceções, senhores, a lei entra em vigência por tempo indeterminado, até que outra lei venha e revogue, como a gente vai ver agora, tá? Olá, revogação, encerra a vigência da lei. Ela pode ser expressa ou tácita, ou seja, senhores, uma nova lei vem e expressamente fala, a lei número tal, passa a ser revogada. Revoga-se a lei tal. Pronto, expressamente veio uma lei e revogou aquela lei anterior. Certo? Ou tácita. Quando é que acontece a revogação tácita? Acontece a revogação tácita, senhores, quando a nova lei ela vem e regula exatamente o conteúdo de uma lei de uma lei anterior, só que ela não fala nada de revogação. Só que aí tem como 2 leis regular a mesma situação? Não. É uma lei só que tem que regular aquela situação. A lei nova, então, ela revoga tacitamente a lei anterior. Tranquilo? Exemplo, da lei de drogas ali, a 11343 de 2006.
antes dela existiam duas leis tratando sobre drogas. Tá? Uma, se eu não me engano, é de 68 e uma de 2002. Tá? Essa lei de drogas de 2006, ela veio e revogou essas outras duas. Ela tratou de matéria da totalidade do conteúdo que essas outras duas leis anteriores tratavam. Então essas outras duas leis anteriores foram revogadas. Hoje em dia a gente só tem uma lei tratando sobre a questão de drogas, que é a 11343 de 2006. Tá? Senhores, também pode ser parcial ou total, e aí os senhores tomem bastante cuidado com aquela nomenclaturinha ali, ó, derrogação e abrrogação, tá? Porque às vezes cai com essa nomenclatura. A derrogação é a revogação parcial. Uma lei ela precisa ser revogada por inteiro? Não, pode vir uma nova lei e expressamente apenas revogar partes da lei anterior, tá? Ou tratar de conteúdos de lei anterior, mas não a sua totalidade. Então a lei anterior vai continuar sendo aplicada naquilo que a nova lei não regulou, certo? Nesse caso é a revogação parcial, tá? E também tem a revogação total, e aí é chamada de abrrogação, tá? Abrrogação. Então lembrem, derrogação, revogação parcial, abrrogação é a revogação total da lei. Tranquilo isso aqui? Podemos passar? Senhores, artigo 3º, tá? Vamos lá. O artigo 3º, ele trata de interpretação da lei processual penal, tá? E aí os senhores prestem bastante atenção, os senhores têm que memorizar isso aqui, tá? Tem que memorizar ali, ó. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Então, senhores, memorizem, ó. A lei processual penal, ela admite interpretação extensiva, aplicação analógica e o suplemento de princípios gerais de direito. Isso aí cai, tá, senhores? Cai e cai bastante, tá? Tá em vermelho ali, ó, lembrem? Tá em vermelho? Cai, tá? É porque cai, chove. Beleza? Senhores, a lei processual penal admite interpretação extensiva. O que é isso? Senhores, interpretação extensiva, a lei, o legislador, quando ela fez aquela norma, ele falou menos do que ele deveria falar, tá? O exemplo ali, ó, para os senhores terem mais noção do que eu estou falando. Causas de suspeição do juiz. A lei, ela fala, a gente vai ver depois essas causas de suspeição, tá? Mas a lei, ela diz algumas hipóteses que o juiz é suspeito de estar participando daquele processo. Ou seja, o juiz não pode estar ali. Ou seja, um processo que envolve um amigo íntimo do juiz, por exemplo. O amigo íntimo é réu. O juiz ele vai poder participar do processo? Não, por quê? Porque ele vai ser suspeito de ser juiz daquele processo, tá? E a lei, ela traz as causas de suspeição do juiz. Só que ela não fala nada em relação aos jurados do tribunal de júri. Poderia um jurado do tribunal de júri ser amigo íntimo do réu? Também não. Só que a lei não fala nada. Então aqui, ó, a gente considera a interpretação extensiva para estender as causas de suspeição do juiz também aos jurados. Deu para entender como é que funciona a interpretação extensiva? Outro exemplo ali, ó, aplicação de liberdade provisória também ao indiciado. Senhores, antes de iniciar a ação penal, durante a fase de investigação policial ali, do inquérito policial, o nome dado àquele que está sendo investigado é indiciado. Ele não é réu ainda, por quê? Ele passa a ser réu depois que inicia-se a ação penal. Antes de iniciar a ação penal, ele é apenas indiciado, ele só está sendo investigado, certo? Só que a lei, ela trouxe a aplicação da liberdade provisória, ela fala apenas em réu. Ela fala lá, ó, considerar-se a liberdade provisória, tal, e fala do réu, não fala nada do indiciado. Por interpretação extensiva, considerou-se então que que o indiciado estaria incluso também nessa norma, tá? Tranquilo? Quando a gente for falar das causas de suspeição ali, mas na verdade causas de impedimento, a gente vai ver que fala ali também sobre o cônjuge. Quando o cônjuge do juiz for parte no processo, o juiz não pode atuar também, logicamente. Só que ele não fala nada do que? De companheiro ou companheira. Aí o juiz tem lá união estável com a pessoa, e aquela pessoa se torna ré no processo. O juiz ele vai poder julgar? A lei fala em cônjuge. Cônjuge é casamento. Porém, por interpretação extensiva, considera-se que o companheiro e a companheira também está incluso nessa proibição. Tá? Tranquilo? Deu para sacar aqui a interpretação extensiva?
Interpretação analógica. Senhores, interpretação analógica, então está ali, ó, um processo de semelhança com outros termos constantes na mesma norma. Ou seja, o artigo vai lá, ele vai dar um termo, um termo tipo exemplificativo, e depois ele vai dar um termo genérico. Isso aí os senhores vão ver bem lá no direito penal. Tem lá homicídio qualificado. Uma das formas de homicídio qualificado é mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Ou seja, ele vai dar o exemplo aqui, ó. Vai ser homicídio qualificado quando ele é realizado mediante paga ou promessa de recompensa. É só isso? Não. Ela fala o quê? Ou outro motivo torpe. Ele está falando outros motivos que vão ser considerados torpe? Não, ele vai estar dando um termo genérico que é o motivo torpe, que são todos aqueles assemelhados a mediante paga ou promessa de recompensa. Ele não está dizendo exatamente o que é. O juiz ele vai interpretar outros motivos torpes semelhantes àquele ali. Então, quando a norma dá esse termo genérico, por interpretação analógica, por analogia é semelhança, tá? A gente aplica ali, tá? Então, olha lá, ó, interpretação analógica no processo penal. Exemplo ali, ó, estiver respondendo o processo por fato análogo nas causas de suspeição do juiz. Então, nas causas de suspeição do juiz, vai estar lá, uma das causas que considera ele suspeito é quando ele está respondendo por fato análogo. Fato análogo àquele pelo qual ele está julgando. Tá? Então, exemplo, o juiz está julgando lá, sei lá, um furto e ele praticou um fato assemelhado. Tá? E ele é réu em outro processo por esse mesmo fato. Esse fato análogo seria um termo genérico, tá? E aí vai ser aplicada ali a interpretação analógica. Outro exemplo, ó, quaisquer outros elementos sobre dados da vida pregressa do indiciado. Lá no artigo 6º, quando se fala do inquérito policial, fala que a autoridade policial tem que ir lá e procurar e pesquisar sobre dados da vida pregressa do indiciado. E aí fala sobre quaisquer outros elementos. Quando fala em quaisquer outros elementos, dá o termo genérico, só que está relacionado ao quê? Aos dados da vida pregressa do indiciado. Então, quando ele fala sobre quaisquer outros elementos, tem que estar vinculado aos dados da vida pregressa do indiciado. Deu para entender? Então, por interpretação, é o processo de interpretação analógica. Tá? Deu mais ou menos, é mais fácil entender na parte de direito penal do que no processo penal, sacaram? Mas aqui, ó, esse exemplo que foi dado aqui, ó, do motivo torpe, fica bem claro, tá? Ele dá um exemplo aqui, ó, mediante paga ou promessa de recompensa e fala, todos os outros motivos, todos os outros fatos semelhantes a esse, também vão ser considerados motivos torpe. Certo? E aí vai na interpretação analógica do juiz. Tranquilo? Vamos lá. Senhores, eu estou dando exemplo aqui do que é a interpretação analógica, mas não vai cair na prova dos senhores falando assim, ó, dando um fato, tal, e vai dizer assim, isso aqui é causa de interpretação analógica. Não. O que os senhores têm que saber é basicamente que o Código de Processo Penal admite a aplicação analógica e admite a interpretação extensiva, tá? Eu estou explicando só para os senhores entenderem o que significa cada um. Tranquilo? Então não fiquem bitolados ali em ficar estudando casos que seriam um ou outro. Tá? Senhores, analogia também é aplicável, tá? Tem relação direta com a aplicação analógica. O que seria analogia? Analogia, a interpretação analógica, ela está dentro da mesma norma, certo? O mesmo artigo ali, ele dá o termo exemplificativo e dá o termo genérico, tá? Isso aqui é interpretação analógica. A analogia, ela se diferencia em quê? Senhores, a analogia é o seguinte, tem um fato, certo? E esse fato ele está previsto, ele tem previsão. Ele está sendo regulado por uma norma. Eu tenho um outro fato
que ele não tem previsão. Só que esse fato, ele é assemelhado. Ou seja, eu tenho um fato que tem uma previsão ilegal e eu tenho um fato que não tem. Só que eles são assemelhados. Então, por analogia, eu poderia aplicar a esse fato aqui a norma prevista para aquele outro fato. Sacaram? Olha o exemplo ali, ó. O exemplo deixa bem claro isso aí, ó. Transmissão de carta precatória por telefone do artigo 207 do Código de Processo Civil, senhores. Lá no Código de Processo Civil, tá? Esse artigo 207, ele fala o quê? Que no caso de carta precatória, a gente estudou ontem carta precatória. Que carta precatória mesmo? É quando um juiz de uma comarca solicita uma diligência para um juiz de outra comarca. Então, por exemplo, eu quero escutar uma testemunha, o meu processo é aqui em Florianópolis, eu quero escutar uma testemunha que mora em São Paulo. Eu vou mandar uma carta precatória lá para São Paulo, pedindo para o juiz de lá ouvir a testemunha lá, do meu processo. E aí depois ele vai mandar a carta precatória de volta com o depoimento testemunhal. Tranquilo? O CPC lá, então, artigo 207, ele fala o quê? Que para transmitir carta precatória, se for necessário, em razão da urgência, pode ser feito por telefone. Só que o nosso Código de Processo Penal, no caso de ordem de habeas corpus, e aí lembrem, habeas corpus o que é? É soltura do acusado, então ela tem uma urgência, tranquilo? Só que o nosso Código de Processo Penal, ele não prevê outra forma de encaminhamento da ordem de habeas corpus. Ele não fala que o habeas corpus pode ser transmitido por telefone, tranquilo? Só que aí, por analogia, se aplica o artigo 207 do CPC. Se a carta precatória pode ser transmitida por telefone, por que a gente não pode transmitir uma ordem de habeas corpus por telefone? Se o habeas corpus tem uma gravidade muito maior do que uma mera carta precatória, porque envolve a liberdade do acusado. Tranquilo? Então, considera-se que o habeas corpus, a gente, por analogia, pode ser aplicado o artigo 207 do CPC e transmitir a ordem de habeas corpus por telefone. Logicamente que aquela pessoa que está recebendo a ligação do outro lado não vai simplesmente pegar aquela informação e assim, ah, beleza, solta o fulano e tal lá. Não, pô, ela tem que pelo menos verificar a veracidade daquela informação. Tá? Tem que verificar se aquela informação que está sendo transmitida, aquela ordem de habeas corpus, realmente é verdadeira. Tá? Senhores, por fim ali, ó, os princípios gerais de direito. Tá? A gente já estudou alguns princípios, né? Os senhores conhecem, toda matéria em direito tem seus princípios. O que são os princípios? Os princípios são a base do direito, tá? Tá ali, ó, são os postulados que alcançam todo o sistema. Ou seja, é tudo aquilo que tem um efeito principalmente relacionado à interpretação e aplicação do direito. Tá? Esse conceito é meio abstrato, tá, senhores? Então não se preocupem com o conceito de princípios gerais de direito. O que os senhores têm que saber é que dentro do processo penal tem que se aplicar os princípios gerais de direito. Por exemplo, os princípios constitucionais são todos aplicados dentro do processo penal. Tá? Então, o Código de Processo Penal, ele tem aplicação, ele tem, como está dizendo a norma lá, bem como suplemento dos princípios gerais de direito. Os princípios gerais de direito, eles têm que ter aplicação dentro do Código de Processo Penal. E aí, quando falo em princípios gerais, são todos aqueles princípios, no caso de processo penal, relacionados diretamente a questões penais, a questões relacionadas à liberdade do cidadão. Tá? Exemplo lá, o princípio da ampla defesa contraditório, devido processo legal, como a gente já viu, presunção da inocência, a própria princípio da celeridade processual que está lá na Constituição, tá? O processo não pode ter uma demora que cause prejuízo ao próprio estado de liberdade do cidadão, tá? Tem que ter uma celeridade processual, enfim, tá? Lembrando, o que os senhores têm que saber aqui nesse artigo 3º? Basicamente, o Código de Processo Penal ele aceita a interpretação extensiva, a aplicação analógica e os princípios gerais de direito. Tá? Vamos ver uma questão depois ali que vai tentar confundir os senhores com relação a isso. Tá? Tá aí já. Vamos ver se é isso. Olha lá, senhores, banquinho, ó, questãozinha. Aplicar-se-á a lei processual nos estritos termos do artigo 1º, 2º e 3º aos processos de competência da Justiça Militar. Aplica-se o Código de Processo Penal comum aos processos de competência da Justiça Militar? Não, lembramos lá, é uma das exceções do princípio da territorialidade. Tá?
Ultrativamente significa para frente, tá, senhores? É o contrário de retroativamente, tá? Ultrativamente, mas apenas quando favorecer o acusado. O Código de Processo Penal ele só é aplicado para frente e apenas para favorecer? Não, o Código de Processo Penal ele é aplicado, as normas processuais elas são aplicadas de imediato, independente se são benéficas ou prejudiciais, tá? Retroativamente, mas apenas quando favorecer o acusado. Não confundam, normas processuais não têm aplicação retroativa. Só tem aplicação retroativa as normas híbridas, que são aquelas que têm conteúdo processual e material incluído, tá? Então, nesse caso, está falando ali apenas da lei processual, então não tem aplicação retroativa, mesmo que se beneficiar o réu, tá? AD, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Correto? Certo? Então, ali, ó, desde logo, ou seja, tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos já realizados. Os atos realizados têm validade tranquilo, tá? E a E, com o suplemento dos princípios gerais de direito, sem admitir, contudo, interpretação extensiva à aplicação analógica. Olha lá, tá pegando o artigo 3º e tá dividindo ele. Não, pô, tá? O artigo 3º fala, cabe interpretação extensiva, cabe aplicação analógica e bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Tá? Errado também. Então a correta alternativa D. Tranquilo? Mais uma, ó. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que a lei processual penal não admitirá aplicação analógica? De novo, ó, mais uma, tá? Tem aplicação analógica. Processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. Se sujeitará, tá? É uma das nossas exceções ao princípio da territorialidade. Nova e mais gravosa ao réu terá aplicação imediata somente para os novos processos que se tiverem iniciado depois da sua promulgação. Não, falamos. A lei processual penal ela tem efeito imediato, inclusive nos processos que estão em curso, tá? A D, nova será aplicada aos fatos pretéritos que eram regulados pela lei revogada. Fatos pretéritos? Não, retroatividade, não tem, tá? Nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Correto. Tranquilo? Vocês estão... Alguma dificuldade nisso aqui, senhores? Vocês estão vendo que é tranquilo? Deem uma estudada naqueles 3 artigos ali sobre as disposições preliminares, que falam sobre aquilo que a gente citou ali de lei processual penal no tempo, no espaço, tá? O que cai é aquilo que está ali, tá, senhores? O que cai é aquilo que está ali, como a gente viu aqui, ó, é bem tranquilo, só que tem que ter uma memorizaçãozinha ali das exceções do artigo 1º e da interpretação analógica, aplicação analógica, interpretação extensiva e princípios gerais ali, que aí as bancas costumam tentar confundir os senhores ali com as pegadinhas, tá? Antes de iniciar aqui, vamos dar mais uma pausazinha, tá?